Saudações e bem-vindo. Hoje queremos retomar o debate sobre o efeito da pandemia da Covid-19 no Sistema Nacional de Ensino, portanto, no caso mais concreto de Moçambique. Para esta conversa convidamos o reitor da Universidade Pedagógica de Maputo, o Dr. Jorge Ferrão. Doutor, é sempre bem-vindo à família Mídia Mais. Muito obrigado. Doutor Ferrão, daquilo que a Universidade Pedagógica de Maputo já pode fazer desde o início da pandemia da Covid-19, qual é que poderá vir a ser ou qual é que é o impacto nesta altura desta pandemia no Sistema Nacional de Ensino, em particular as nossas universidades? Eu creio que uma primeira conclusão que devemos todos tomar e chegar como moçambicanos e como, enfim, pessoas que estão diretamente envolvidas no processo de gestão, é de que nós tivemos muitos ganhos ao longo dos anos. E esta pandemia fez com que houvesse uma regressão em muitos dos ganhos que nós tivemos. Em momentos anteriores tivemos a oportunidade de dizer que sempre que nós ficamos períodos um pouco mais largos de inatividade, estes períodos não ajudam aos sistemas de ensino. E a pandemia agora provou como este longo período de inatividade ele não foi bom, não ajudou e não contribuiu para consolidar um conhecimento que já existia. Mas, ainda assim, eu acredito que continua muito cedo para fazermos as avaliações dos impactos do que vai suceder. Em primeiro lugar, porque nos sistemas educativos as avaliações são feitas com uma certa margem de tempo, um certo período que nos permite, e depois, com estudos fundados, chegar às conclusões dos efeitos, mas, em segundo lugar, também porque nós estamos a misturar muitas decisões que são momentâneas, que são próprias neste momento, mas que não sabemos quais serão os efeitos a médio e a longo prazo. Então, nós voltamos para uma situação eu falo no ensino público, principalmente, de reabrir as aulas. Em alguns momentos, essa reabertura das aulas pode não ter sido muito eficaz, mas também continuamos com muitas escolas que estão encerradas porque não têm condições. Isso a nível primário, a nível secundário e até a nível superior. Então, o que nós podemos concluir, e isto seria a minha conclusão, é que para além dessas perdas que nós temos a certeza que vão acontecer a médio e longo prazo, é que nós fomos forçados a entrar por um processo onde estamos a deixar ficar algumas pessoas para trás. E este não era o modelo que havíamos adotado desde o ano 2000, sobretudo depois da declaração de Dakar, em que nos comprometemos como país, com os parceiros, com as organizações internacionais, em que não deixaríamos ninguém para trás de forma deliberada. E hoje nós temos que deixar muitos estudantes para trás de forma deliberada e muitas vezes deixamos aqueles que têm menos condições, mais desfavorecidos. Logo a partir identifica-se aqui um recuo em relação àquilo que são os ganhos que as sociedades haviam conseguido. Já há alguma ideia de o recuo é de quanto tempo, é de quantos anos? Não saberia lhe dizer se temos recuado 10, 15 ou 20 anos, mas lhe devo confessar que para aquilo que era algo normal, em termos de calendário académico, para aquilo que era algo normal em termos de planificação pessoal dos estudantes e das famílias para participarem num processo de ensino-aprendizagem, hoje não tem mais, enfim, nenhuma ligação àquilo que foi a historicidade que nós observamos
a toda a cronologia que aconteceu para chegarmos a este momento. Então, eu sinto que os mais prejudicados serão exatamente aqueles do ensino primário, porque perderam uma rotina que eles estavam a iniciar-se e essa rotina nunca se consolidou. E quando nós não consolidamos as rotinas, nós queimamos etapas. E o pior que pode acontecer no nosso processo de ensino é queimarmos as etapas. E como lhe dizia, eu acho que imediatamente todas as estruturas que têm responsabilidades, estrutura, digo, instituições com responsabilidades para fazerem as avaliações, eles precisam de começar a fazer as avaliações agora, sob o risco também de não entendermos o processo de tomada de decisões. E as tomadas de decisões deveriam igualmente ser acompanhadas por um estudo que tivesse sido feito no momento. Nem que fosse um estudo que não fosse tão complexo como costumam ser os estudos que levam muito tempo, mas uma espécie de survey, uma pequena pesquisa que nos desse resultados e nos poderiam ajudar a conduzir a tomar as decisões. E aqui também eu voltaria, por exemplo, para aquelas decisões que foram tomadas pelas escolas para fazer uma cobrança dos estudantes e dos alunos. Não foi feito nenhum estudo econômico a priori que determinaria quanto é que as nossas famílias perderam, qual era a capacidade dessas famílias voltarem a pagar e qual era a capacidade das escolas suportarem um período médio ou mais longo sem aqueles recursos que eram habituais. Então o que sucede é que a gente toma a decisão, não tem que pagar 50%, não, paga 80%, paga 40%, mas onde é que está o fundamento? Dizer, vamos voltar à escola, é por uma semana, é por um mês, e depois a avaliação vai acontecer de forma A, B ou C, sem sabermos exatamente, sem termos este suporte que condiciona a nossa tomada de decisão, revela bem este estado em que nós estamos a ser forçados a adotar decisões que não têm este respaldo de pesquisa, não têm este respaldo dos estudos e que, enfim, não é, também temos que ter a consciência, não é uma situação nossa apenas, é uma situação de todo mundo. Nós fomos acompanhando sistemas de ensino mais estruturados que o nosso. Eu, por acaso, me interessei muito pelo sistema de ensino francês, por todas as razões, mas as escolas francesas foram aquelas que abriam numa semana, na semana seguinte fechavam, e depois já não tinham muita certeza se deveriam reabrir ou não, mas me parece que um pouco pelo mundo as escolas do sistema francês foram aqueles que mais recuos tiveram em relação às decisões de reabrir e depois ter que encerrar. Não sei como funcionou no resto do mundo, com Portugal, com Brasil, mesmo com os Estados Unidos, mas semana passada nos Estados Unidos as escolas de Nova Iorque fecharam. E fecharam em massa, porque os índices de contaminação e de infecção também eram enormes. Agora, quais são os riscos? É das crianças transportarem o vírus para as suas famílias em casa. E a criança não tem sensibilidades, ela chega, ela é assintomática, mas pode passar para quem está em boa saúde, sobretudo para os mais velhos, e estes já não resistem. E isto pode, enfim, explicar de alguma forma esta transmissão comunitária que nós registramos de Maputo e que procuramos também explicações porque é que chegamos a este ponto. Então, o mais fácil é irmos para o elo mais fraco. Qual é o elo mais fraco? É que toda a gente vai no transporte, está no chapa e é no chapa que se contamina. Pode não ser. Não fizemos os estudos para investigar, mas porque parece-me que o chapa é o elo mais fraco, então o elo mais fraco. Semana passada tinha indicações de que os nossos
jogadores, inclusive a seleção de basquete, a seleção de futebol, eles foram muito afetados. E a pergunta seria, mas todos eles vivem no Chapa? E todos eles vão para o treino no Chapa? Não sei, o jogador de seleção pode ter algumas condições. Então, temos que olhar bem os fatores que são determinantes, os vetores de contaminação, para podermos entender onde nos situamos. Mas eu reitero, é cedo para termos as conclusões, que seriam conclusões muito seguras, mas não poderemos, de qualquer forma, continuar neste estado de toma uma decisão hoje sem ter um suporte, um respaldo científico que nos ajude a chegar a essas decisões. Qual é o risco da decisão politicamente conveniente de não se declarar o ano de 2020 como perdido? O ano acadêmico, o ano escolar. Acho que politicamente parecia ser estaríamos a passar uma certidão de incompetência a quem tem a responsabilidade de gerir o sistema. Então, ninguém quer esse certificado. Eu também não haveria de gostar de ser designado por incompetente porque pedi para fechar o ano. Mas eu entendo sempre como uma decisão que tem que ter meio termo entre o controle da pandemia, a vida social, a vida académica, a vida económica e todos os outros aspectos. Não sei se aguentaríamos mais tempo paralisados, sem nenhum tipo de atividade, sem nenhum tipo de resposta à própria pandemia. E então, em função disso, se toma decisões de reabertura, umas vezes faseada, outras vezes integral. Mas é engraçado e aqui eu fujo um pouco essa resposta, porque sinto a essa pergunta, na verdade, sinto que ela não é uma pergunta tendenciosa, mas é uma pergunta que toda a gente gostaria de dizer. Não tivemos as aulas naquele calendário que seria um calendário normal, então não serve. Pode não ser assim. Encurtamos, diminuímos também o período de férias e pode ser que se salve alguma coisa. Quando o gelo derrete, não é que imediatamente tudo se transforma em água, vai progressivamente se transformando em água. E se nós chegarmos a tempo de salvar e voltar a pôr no frigorífico, alguma coisa se vai aproveitar desse gelo. Então nós estamos numa situação dessas. Eu acho que não... Quer dizer, perdemos algo que já tínhamos conquistado antes, mas não sei se perdemos o ano como tal de uma única vez. A perda e o sentimento de perda é muito superior do que um calendário académico anual. Nós perdemos, sem dúvida, muito mais do que um ano. Então, teríamos que dizer, e aquela pergunta anterior era perfeita, perdemos 5 anos, perdemos 10 anos, perdemos 15 anos ou perdemos 20 anos. E eu acho que é o que nós hoje precisamos de continuar a pesquisar e entender e ter coragem de assumir que perdemos muito. Não foi por manifesta incapacidade de um governo, das instituições que administram a educação, mas devido a uma situação internacional, devido a uma situação global que não nos deu muitas alternativas. E isso quer dizer, é do mal o menos. Hoje, se me perguntasse qual é a situação das escolas que estão nas regiões afetadas pela guerra, porque nunca mais reabriram. Então, esses perderam um ano completamente. Mas estudar é tranquilidade, estudar é paz. Se não tiver tranquilidade e paz, então não vale a pena pôr a pessoa lá porque estará a fazer de conta. E fazer de conta é muito aquilo que o provérbio de antes dizia, não é? Vamos fazer para o inglês ver. E fazer para o inglês ver com gerações
de alunos e de estudantes, não sei se é o modelo que nós deveríamos adotar. E qual é a qualidade deste recurso humano que está a ser formado hoje, quando chegar a vez de ir para o mercado de emprego, num contexto em que já se questiona bastante a qualidade dos recursos humanos gerados pelo nosso sistema de ensino? Não, nós não poderemos ter dúvidas que há um cientista, Juan Carlos Casco, que diz que qualquer tempo passado será sempre pior do que aquilo que nós temos hoje. A educação e na percepção daquilo que são os moçambicanos, e talvez a gente não tenha como debater isso. Sempre se diz que quem se formou nos anos 60 teve melhor formação do que aqueles dos anos 70, quem se fez nos anos 70 teve melhor formação do que aqueles que fizeram nos anos 80, quem se formou nos 80 teve melhor do que dos anos 90, e parece que estamos a criar uma espécie de uma curva negativa, onde se diz que a cada vez que o tempo vai passando, a educação é pior, a formação é pior. Mas temos que analisar em função dos valores que foram transmitidos nessa época e que são transmitidos agora. Eu faço hoje uma transmissão de valores de um período de quarta revolução científica industrial, onde os pressupostos educativos, eles também se transformaram dos anos 60 até hoje. Hoje nós procuramos uma criança, procuramos um jovem que tenha valores digitais. E esses valores digitais muitas vezes não são aqueles que estão, convenhamos, colocados no conjunto dos valores dos anos 60. Nos valores dos anos 60 nós procurávamos alguém que pudesse entender que este país era colonizado e que procurávamos um valor de libertação. A libertação chegou, a independência chegou. Os valores globais, eles também se alteram. E nesta alteração de valores, de princípios, de regras, temos que saber enquadrar o aproveitamento dos nossos estudantes e nossos alunos em função da época em que eles vivem. E esta época, convenhamos que não terá nada a ver com as épocas em que nós vivemos. Este momento nós temos estado a discutir a nível de peritos globais a questão dos contratos sociais da educação. Então sabemos que o primeiro contrato social tinha aquele pressuposto de que vamos mandar o nosso filho à escola. Se ele estudar e fizer a escola, a vida dele está resolvida. E era assim que as coisas aconteciam. Mas depois vimos que não se resolveu, porque o mercado do trabalho se afunilou. Então fomos para um segundo contrato educativo. E o segundo contrato dizia: agora temos que mandar o nosso filho para a universidade para se especializar naquela área, e ele, uma vez especializado naquela área, a vida dele está resolvida. Mas hoje nós temos milhares de pessoas que foram à universidade, têm um diploma, mas não se conseguem integrar no mercado do trabalho. Então estamos a pensar num terceiro contrato em que tem que dizer: vamos explorar o potencial da pessoa e ensinar esta pessoa a não ir para a escola por causa do emprego. Ele próprio tem que ser emprego, ele próprio tem que encontrar formas de sobreviver sem ficar dependente de quem quer que seja. E isso equivale a dizer que é preciso pegar em tecnologia e usar a tecnologia para seu próprio propósito. Isso equivale também muito a dizer de que aquela oferta formativa que nós tivemos no passado, ela precisa de ser desestruturada e precisa de ser reorientada para outros modelos. Escrevi há pouco tempo de que nós continuamos com um déficit de formação a nível superior, se comparados com
a SADC. Devemos estar em quinto, sexto, sétimo lugar, se não pior, em número de alunos per capita, de estudantes per capita que estão no ensino superior. Isso significa que estamos abaixo de outros países que, eventualmente com menos instituições do que nós, conseguem abarcar muito mais instituições. O nosso número de instituições cresce de forma desalmada. Mesmo a meio da crise do Covid, foram aprovadas a abertura de mais novas 3 instituições de ensino superior. E o nosso raciocínio tem que nos conduzir para pensarmos neste tipo de situações. 13 novas instituições não oferecem nenhuma proposta formativa nova. Vão exatamente para os mesmos cursos que já temos e que deixaram de ser competitivos. Então estamos todos atrás de recursos humanos, estamos todos atrás de gestão A, B, C, D, E, F, G, H, estamos todos, enfim, exatamente fazendo a mesma coisa e não tendo por detrás nenhum pacote que inova. O mundo já é competitivo com robótica, o mundo é competitivo com nanociências, o mundo é competitivo com todo o outro conjunto de ciências modernas que vão substituir aquilo que nós temos. E os estudos também nos indicam que nos próximos 30 anos, estas profissões que eram garantidas pelos cursos universitários que nós temos, elas vão desaparecer. Então, abrir novas instituições e não oferecer novos pacotes formativos é um choque que nós não conseguimos fazer a leitura e não entendemos o que estamos a fazer. E isto vem sempre muito a propósito da discussão de que nós estamos aqui a fazer. Será que aquilo que estamos a formar, a qualidade da pessoa que estamos a formar, responde a um presente imediato, a um futuro a médio prazo, a um futuro a longo prazo? Então aí eu não teria dúvidas para dizer que não responde. E igualmente, na pergunta que faz, aqueles que foram formados em 60, 50, 40, se eles seriam melhores que estes que estão sendo formados nos anos 2000, porque eu também fui formado nessa altura e eu quero pensar como todos, eu não quero ficar fora do grupo geral. Sabe, quando nós fazemos parte de uma comunidade, nós assumimos que o normal é aquilo que todos os outros estão a pensar. Quando pensamos de forma diferente, somos anormais. Então parece ser um problema. Mas eu iria assumir também que para aqueles valores sob os quais nós fomos criados e fomos educados, achamos que os jovens têm algum tipo de... algo que os diferencia, que os torna menos competitivos em relação a nós. Mas se eu me colocar na pele de alguém que tem 17 anos, alguém que pega num celular e sabe usar o celular com todas as valências que ele tem, eu vou ver que ele tem um tipo de formação que é diferente da formação nossa e ele está muito mais preparado para os próximos anos do que nós estamos. O que é que a Covid-19 veio a ensinar-nos? Porque a pandemia vem num contexto em que já tínhamos os nossos problemas e só com ela que acabamos despertando para encontrar uma série de soluções para vários problemas. Eu acho que a pandemia há muitos ensinamentos que nós podemos escolher em relação à situação pelas quais nós passamos. Agora, uma coisa são os ensinamentos, outra coisa é saber se nós estaremos preparados para responder a esses ensinamentos. Passar a ter um sistema educativo que não é um sistema educativo de massas e passa a ser um sistema educativo por grupos mais fechados, de forma presencial. Um sistema educativo que teria que ter plataformas de ensino e que os estudantes precisariam de ter os seus próprios meios para poder chegar a esse fim educativo.
um sistema educativo em que as condições de higiene elas têm que ser observadas em primeiro lugar, muito antes de todas as outras condições. São desafios muito grandes para aquilo que é a nossa capacidade de poder gerir estas situações. Mas eu acho que mais do que tudo, o Covid ou a Covid nos deu uma lição de despreparo para aquilo que são situações básicas. Nós fomos convivendo ao longo de anos, vamos lá, ser realistas. As nossas escolas estão abarrotadas. Poucas vezes nos preocupamos com as condições sanitárias dessas escolas. E agora com o Covid, de um momento para o outro, achamos que em 3 meses resolveríamos um problema dos sanitários de 600 escolas, de 300 escolas, e que nem é o universo das escolas existentes. Eu não sei se exatamente não teria sido melhor repensarmos em como, com o pouco recurso que temos, abranger o maior nível de pessoas e encontrar formas de sanitizar essas escolas e dar-lhe uma condição diferente. Porque naquela tentativa imediata de resolver um problema, nós acabamos não resolvendo o problema. Porque continuaram muitas das escolas fechadas, muitas das obras tentaram ser feitas e não foram terminadas e continuamos numa situação deficitária em termos sanitários. E que mas são ensinamentos que, como se diz, como dizem os japoneses, né? Aprendemos na prática através das lições mais duras. Mas eu acho que vai haver uma aprendizagem disto, que não temos condições para de forma massiva ter todas as pessoas colocadas no mesmo lugar, sem o mínimo de condições, e acharmos que estamos a prover educação a essas pessoas. E quais são as oportunidades que a pandemia trouxe para a sociedade no seu todo, em particular para o sistema de ensino? As oportunidades são as tecnológicas. A possibilidade de usarmos muito as plataformas, de usarmos muita tecnologia, mas aqui está um segundo problema. É que muitos de nós não temos disponíveis estes dispositivos. E também muitos de nós temos alguma versão. Essa é a geração formada nos anos 80, 90. Esses têm problema, porque nunca tiveram esses aparelhos antes. Mas os novos, eles sabem. Não precisam de ir à escola. Qualquer criança hoje pega num celular, 2 horas depois ele já tem o DNA do celular dentro da sua cabeça, do seu corpo. E pedimos a essa criança para nos resolver uma série de problemas nós dos anos 80. E pedimos. Eu gosto muito de ver estas famílias que compram televisores de última geração, etc. O pai, a mãe, os irmãos mais velhos muitas vezes não sabem usar. E pedem um menino ali para vir resolver um problema, desde ligar até mudar o canal, etc, etc. Então, mas a questão dos dispositivos é vital. Então, qual seria a este momento uma atitude que todos nós deveríamos tomar? É possível, dentro de Moçambique, voltar a fazer a montagem de equipamentos. Não ficamos dependentes de comprar onde quer que seja, mas podemos montar os equipamentos aqui dentro. Muitos dos financiamentos que estão a ser colocados para a Covid deveriam ser já para criar uma estrutura dentro do país que pudesse ser responsável por criar esses pequenos laptops, celulares, etc. Estamos a fazer esta conversa ao nível da universidade. Gerar incubadoras de negócios, montar linhas de computadores, tentar comprar as peças e depois fazer a montagem. Se nós conseguirmos algum que seja o apoio de ter as peças aqui, claro que temos capacidade de fazer essa montagem. Os nossos estudantes
da área de engenharias podem fazer isso. E as nossas universidades públicas, já com alguma estrutura, teriam também a responsabilidade de ajudar o setor da educação fazendo a montagem destes aparelhos. Eu acho que isso seria o maior ganho que poderíamos ter da Covid. Os outros são ganhos relativos, mas o maior ganho agora era ter a possibilidade de fazermos a montagem dos dispositivos eletrónicos aqui dentro do país. O recuo, portanto, em relação a um dos maiores ganhos de Moçambique depois da independência, que foi gerar um sistema de ensino em massa, ou seja, permitir maior acesso a todos os moçambicanos. Para onde é que nos pode levar? Recuamos para os períodos antes da independência em que o ensino passa a ser privilégio para aqueles que podem. E esse é um grave problema. Esse é um grave problema porque quando fizemos isto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, objetivos do milénio, etc., a grande preocupação foi tratar os seres humanos como tábua rasa, num princípio de que todos temos as oportunidades, todos temos os direitos. A educação é parte dos direitos fundamentais do cidadão, né? Daqueles 10 direitos principais, educação, água, saúde, etc., está lá plasmado. E não prover estes benefícios a todos, nós nunca teremos sociedades em paz. Teremos sempre um conflito permanente, teremos, enfim, desvirtuado aquilo que foi a luta de muitos anos para estabilizarmos as nossas sociedades e até para chegarmos a princípios de sociedades equitativas, democráticas, etc. Então, estes princípios todos que nós advogamos, nós nunca conseguiremos chegar a eles se não tivermos uma situação de benefícios globais. E lamentavelmente, e eu lamento mesmo que assim seja, começamos a ver direitos mais para uns e direitos nenhuns para uma grande maioria. Então, eu temo que a estabilidade do país, e não é essa estabilidade só que é de conflito armado, etc., etc., mas é uma estabilidade de estabilizar uma sociedade e dar-lhe um mínimo de conforto e de bem-estar. Será um tipo de discurso de letra morta. Falaremos nisso nos livros, nos jornais, no discurso político, no discurso parlamentar, etc., mas na prática será um sonho impossível de nós realizarmos. Que desafios é que representa a presente pandemia da Covid-19, especificamente para os gestores, aqueles que estão encarregues de assegurar a gestão do sistema de ensino, a todos os níveis? Eu acho que representa tanto um desafio como o desafio de prover os meios essenciais para o cidadão comum. Para isso é preciso que haja recursos. É igual ao assegurar que toda a gente tem 2, 3 refeições, é igual e semelhante àquele de assegurar que não temos níveis tão altos de desnutrição, é semelhante àquele de assegurar que nós temos o mínimo de segurança para sair de casa, ir até um ponto A ou um ponto B e regressar a casa, é igual como aquele que é um camponês que produz, quer levar o seu produto no fim de uma produção até um centro de venda, é igual como, enfim, qualquer um outro. Eu não vejo que nós temos responsabilidades únicas como setor da educação. Temos responsabilidades partilhadas com qualquer uma outra área da atividade social, económica e cultural até. E a nível concreto, específico da Universidade Pedagógica de Maputo, o que é que a pandemia da Covid-19 veio mudar? Por estas alturas já estaria a pensar, por exemplo, em exame de admissão que acontece logo no início de cada ano, o fecho também do ano acadêmico muda e por aí fora. É verdade. Nós estamos a alterar todos os nossos calendários, estamos a alterar muitos dos princípios, muitos dos modelos que foram convencionais e hoje não são mais.
E, enfim, é esta avaliação que nós ainda precisaremos de algum tempo para fazer, para saber onde nos situamos. Nós reabrimos a universidade a 16 de agosto e estamos à procura de nos situar para saber como tudo vai correr. A nossa universidade está na cidade de Maputo, num centro de transmissão, e é normal que tivéssemos casos de estudantes infectados, professores infectados, funcionários infectados. Tivemos que seguir os protocolos, enviar essas pessoas para casa, desinfetar as salas, com aquilo que nós podemos fazer. Mas tivemos até uma situação que foi um pouco anormal, que eu nunca achei que, como gestor de uma universidade desta magnitude, tivesse que ser forçado a fazer. Há cerca de 2 semanas encerramos o Yanguene porque não tínhamos água. E a água é um princípio básico de limpeza. Então não sai água porque não há um fornecimento de água e a gente não consegue reabastecer os tanques, fecha. É anormal porque muda os planos de forma muito permanente. Mas temos que conviver com isto. E aqui temos que colocar a saúde do cidadão, a saúde dos nossos estudantes, professores e funcionários em primeiro lugar. Então estas são decisões duras, mas que todos compreendem, e é assim que qualquer pessoa de bom senso deveria proceder. Agora, o que será a nossa universidade no futuro, em função destas mudanças, em função desta praxis que nós estamos a ser forçados a seguir, teremos que continuar a investigar, a pesquisar e a ver como nos situamos. De uma coisa é certa, a nossa universidade hoje tem 58% de estudantes que são de sexo feminino. Já começam a ser exemplos que ajudam muito ao país, porque se ao longo dos anos estudar no ensino superior foi algo que era predestinado aos estudantes do sexo masculino, quando começa a ter um número massivo de mulheres que estão na instituição, significa que nós temos que mudar um pouco também uma mentalidade paternalista que nos foi muito típica e começar a encontrar formas de convivência mais salutares com um grupo que é maioritário. E esse grupo maioritário ele tem que determinar os rumos a seguir. Não podemos continuar com aquele princípio de que, bom, o desporto é apenas para os atletas do sexo masculino, que a cultura é para eles, que não sei o que é para eles. Hoje precisamos de fazer grandes equilíbrios e fazer jogos de cintura para poder acomodar esta grande presença de mulheres, de jovens mulheres na instituição. Então me preocupa mais um posicionamento institucional da universidade no seu plano estratégico e na reforma curricular que nós estamos a fazer em relação a esta presença massiva de mulheres, do que exatamente correr para responder apenas uma situação de calendário. E nesta reforma que nós pretendemos fazer, neste plano estratégico que estamos a desenvolver, o mais importante para nós também será pensar numa universidade que tem por base tecnologias de comunicação e que tenha por base novos cursos. Mas para isso, o ambiente económico precisa de favorecer. Se vier para mim hoje um professor de uma área que vai deixar de ser competitiva, esse professor representa pouco. Mas se vier um professor de robótica, claro que eu quero esse professor e vou disputar esse professor até as últimas consequências. Então teremos que e naturalmente essa questão é importante, pensar nela não apenas como Covid, mas em toda uma visão futura da universidade. Precisaremos de mudar muitos discursos, fazer novas ofertas e ver se esta população estudantil se ajusta a estas novas ofertas.
Teremos que pensar também muito na coisa de como fazemos a admissão dos nossos estudantes. Eu sou muito preocupado com este assunto, sou muito preocupado também com o facto de, para ir para o ensino superior, um faz exame de admissão, outro não faz, um faz uma entrevista, outro não faz, e não temos, convenhamos, com um princípio comum, um princípio geral, que dizia Moçambique, para chegar ali, precisa de ter aquelas e outras condições. E já estamos numa fase em que poderíamos ter um exame nacional que seria para todos e iria permitir uma seleção daqueles que são os melhores talentos. Porque, enfim, não é muito simpático dizer, mas não temos como colocar os 28 milhões de moçambicanos, todos eles, com necessidade de fazer estes níveis de ensino. Mas temos obrigação de prover cursos técnicos, em que a maior parte das pessoas se identifica com esses cursos e tira muito proveito desses cursos. Enfim, vamos ter que pensar e rever toda esta mudança estrutural que temos que fazer ao nível da Universidade e do ensino superior. A nível da UP Maputo, já há uma decisão definitiva sobre quando é que o ano letivo 2020 encerra, quando é que começa o ano letivo 2021 e quando é que se realizam os exames de admissão? Ou é um assunto que ainda está em estudo? Nós continuamos a fazer ajustes, mas de princípio iríamos levar o ano até fevereiro, com alguns exames já no final, iríamos, enfim, em março, ter a possibilidade de finalizar todo o ano e depois fazer os exames de admissão, eventualmente finais de março, princípios de abril, e depois voltar a recomeçar o ano. E aqui temos estas nuances, não é? A pós-graduação funciona sempre com calendários diferentes. A graduação é um calendário um pouco mais rígido, mas eu aproveitaria também para colocar aquilo que é a nossa visão neste momento, como universidade. Nós temos um DNA que vem da educação e nós temos a obrigação de voltar a ser uma instituição de excelência a nível de educação. Deixou de ser? Eu acho que nos perdemos um pouquinho, mas queremos voltar a ter um foco muito grande para a área da educação. Queremos ser a maior referência do país. Quando se fala em política, quando se fala em pesquisa, quando se fala em formação, inclusivamente de professores, queríamos voltar a esse ponto. Mas, mais importante, é que queríamos também ser uma instituição que forma a nível de pós-graduação. Porquê? Porque o mercado saturou a nível da graduação. Então, se trabalharmos na pós-graduação, a nossa contribuição para o país, para o setor da educação, é muito melhor. E é este o diferencial que nós gostaríamos de ter nos próximos anos. E é este o diferencial que Moçambique já precisa de ter ao nível do ensino superior. Não é só um aumento exponencial de instituições que oferecem cursos e que oferecem os mesmos cursos, mas é começarmos a ter um ensino superior interventivo, um ensino superior disruptivo, um ensino superior que pensa nos vários sistemas que existem e que ocorrem no país e que lhe dá mais consistência. Por força da pandemia, das medidas a observar à luz da prevenção da pandemia, é real, portanto, a hipótese de se reduzir a população estudantil a nível da UP Maputo? Sobretudo a pensar nos próximos exames de admissão, ou novos ingressos para o próximo ano letivo. Nós estaríamos a castigar, quer dizer, dos muitos que concorrem, muitos não entram, não é? Nós temos uma população de 70 mil que se candidata e apuramos normalmente 12 mil. E espalhamos depois pelas nossas universidades congêneras, as irmãs que estão espalhadas pelo país.
Mas poderemos ainda reduzir um pouquinho mais, sim, porque o problema tem a ver com o número daqueles que conseguem depois entrar para as graduações e finalizar os cursos. E temos algumas situações que são um pouco diversas, não é? Nós devíamos ter um nível de reprovação alto no primeiro ano, porque é aquele ano que a pessoa está a ajustar-se, não conhece bem o sistema, não se preparou bem e tem dificuldades. Mas, contrariamente, o primeiro ano parece ser um ano que se vai vencendo, mas depois, quando chega ao segundo, ao terceiro ano, os nossos níveis de reprovação são altos. Então, estamos com uma estrutura, uma pirâmide, que tem um meio muito alargado, não é? Parece que está grávido ali no meio. Qual é a causa principal? Andamos todos a tentar estudar e tentar entender. Não é normal que assim seja, mas estamos a tentar entender o que é que acontece para que o aluno, quando chega a meio do curso, quando vai para a fase final do curso, já não consegue vencer as barreiras que tem. Então, temos estado seriamente preocupados com este engravidar dos anos quase que terminais. Com o tempo já a pressionar-nos bastante. Qual é a abordagem que a UP Maputo faz sobre a qualidade, em relação ao grande debate de atualidade sobre a qualidade de ensino? Uma qualidade que já era bastante deficiente de se calcular o que vai acontecer com as restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Nos últimos tempos vai sendo um discurso e uma retórica menos recorrente, não é? Já foi parte do discurso político, já foi parte de um discurso de toda a gente. Então, se quer apenas que seja a educação a única que esteja bem, quando todo o país não está bem. Queremos encontrar uma forma de isolar e criar uma ilha e dizendo, não, a comunicação está muito bem, os transportes, mas estão muito bem, a saúde está muito bem, então só a qualidade ficou ali na educação, são os únicos que não progrediram. É a conjuntura de uma geração. É a conjuntura de uma geração. E nós temos que dar a mão à palmatória, dizendo que não conseguimos encontrar padrões que fossem convencionais, mas eu não quero, de nenhuma forma, fugir das responsabilidades e olhar para aquilo que é um produto que nós estamos a oferecer no nível da universidade. Nós temos estudantes que são competitivos, mas temos estudantes que também não são competitivos. E continuamos a observar que quando temos estudantes a sair para irem fazer os seus cursos fora, a resposta desses estudantes é boa. Mas também temos a certeza de que muitas vezes nós olhamos para os trabalhos do fim do curso e quando colocamos aquele software que permite ver os níveis de plágio, 60% de plágio, 70% de plágio. Então, temos que ser muito honestos. Quando nós temos um problema, o melhor é sabermos que temos um problema, não é? Sabe, tem aquela forma popular de dizer, quando se tem uma taquenha e a gente coça, a gente não resolve o problema. Temos que saber espremer a mataquenha e é assim que se resolve. Então eu não quero coçar e dizer, não, pá, o reitor acha que não tem problema. Temos problemas. Alguns estudantes não são bons. Alguns estudantes não têm qualidade para ser estudante universitário. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Mas, neste universo, vamos encontrar 10, 15, 20, 30, que são estudantes competitivos. Então, o balanço seria dizer, bom, nós temos problemas de qualidade como tem qualquer uma outra instituição aqui no país, mas fazemos de tudo para encontrar dentro da grande população estudantil que temos aqueles que são os melhores talentos e aproveitar. Seguimos os modelos que o país segue. Com o reitor da Universidade Pedagógica de Maputo, o Dr. Jorge Ferrão, analisamos hoje os impactos da pandemia da Covid-19 no sistema de ensino, isto a nível do nosso país. Fica aqui renovado o nosso muito obrigado pelo calor da sua audiência. Continue ligado a nós porque nós somos a sua melhor eleição.